Saudações, professores, colegas de grupo, demais companheiros de sala. O nosso grupo ficou responsável para tratar sobre ordem econômica internacional, né, que tem a ver também, né, tudo a ver com comércio internacional. Por mais que a gente entenda que as relações internacionais não se referem exclusivamente, né, a questões econômicas, que outras questões, né, de interesse mundial são tratadas, seja de natureza civil, financeiro, né, direitos humanos, né, direitos de personalidade são tratados no âmbito internacional, né. A gente sabe que existe uma ordem econômica e essa ordem econômica se baseia, né, na sua grande parte por meio do comércio internacional, o comércio entre as nações, entre os países, para que, né, as economias de cada país se desenvolvam e atendam às necessidades do seu povo. Por falar em necessidade, a gente sabe que dentro da teoria econômica, né, as necessidades são ilimitadas, né, independente, né, e a gente sabe que, por mais que sejam as necessidades limitadas, a gente tem que os recursos, né, disponíveis são limitados, e aí surge a necessidade da inteligência, da racionalidade humana, para tentar potencializar, para tentar maximizar os resultados, né, com os recursos disponíveis. E no mundo, a relação entre os países não é diferente. Cada país tenta, na medida do possível, né, focado no interesse do seu povo, né, buscar o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento social, satisfação das pessoas e etc. Pois bem, vou falar aqui um pouquinho sobre noções preliminares, desenvolvimento histórico, né, da ordem econômica internacional, falar de princípios, a finalidade dele, e algumas teorias do pensamento, né, que são consideradas majoritárias, né, em relação à ordem econômica internacional. Então, logo de cara é bom saber, né, que o direito internacional econômico, que aí envolve a ordem econômica internacional, ela visa o quê? Ela visa basicamente três funções, né? A manutenção da paz entre as nações, né? Se no passado a guerra, o poderio econômico é que fazia prevalecer os interesses internacionais, hoje o acordo, as convenções internacionais é que faz com que o país, dentro de uma forma, né, solidária, de uma forma de cooperação, né, já que a gente sabe que existe uma questão de exploração dos países ricos em relação ao desenvolvido, ou países mais pobres, e a gente conhece todo esse contexto internacional que envolve os interesses, né, de cada nação. A gente vê também que o direito internacional e a ordem econômica internacional tem como função também a segurança, né? Se não vai haver guerra, ninguém vai se impor, então obviamente vai haver uma segurança em relação a esses países, né, aos países que fazem parte da comunidade internacional e assim, né, fazem parte também da ordem econômica internacional. E o desenvolvimento dos países, né? Então a ordem econômica internacional, o direito internacional, ele também tem esse objetivo de fazer com que os países se desenvolvam a partir de políticas sensatas, razoáveis, né, e que permita a cada país participar, tá certo, das regras, né, que existem no mundo. Né. Olha o que vem a ser a ordem econômica internacional. Né, dentro das teorias existentes, né, existe basicamente três entendimentos do que vem a ser a ordem econômica internacional. A gente tem que, de uma forma empírica, que a ordem econômica, né, ou a ordem econômica, por assim dizer, nem dizer internacional, mas ordem econômica, de uma forma empírica, ela diz respeito aos fatos concretos que existem dentro dessa relação comercial, seja interna ou externa, entre nações, e aí a gente vai dizer as relações, né, que ocorrem no dia a dia, seja em países capitalistas, seja em países socialistas, a economia plana e etc. e tal. Então, quando se fala em ordem econômica internacional, fala naquilo que realmente acontece de real no mundo dos fatos em relação à troca de mercadorias, à troca de bens e serviços e etc. Outra forma de entender a ordem econômica seria de quê? Que seria o conjunto de todas as normas que regulam esses meios de trocas existentes entre os países. E aí entra, né, normas jurídicas, normas religiosas, normas morais, né. As normas morais também regulam a ordem econômica internacional dentro de uma perspectiva, né, do conjunto de todas as normas.
E a gente também, aí entra a questão de quê? Da ordem econômica ser vista como uma ordem jurídica que trata estritamente, né, da economia dos países e da interação econômica entre esses países. Então a gente tem basicamente essas três óticas da ordem internacional: uma visão empírica, uma visão de conjunto de todas as normas e uma visão dentro de quê? Da norma estritamente jurídica e econômica internacional. E aí entra o direito internacional econômico, o direito econômico internacional, para regular essas atividades, né, essas trocas de bens, de mercadoria entre as nações, né. Então, partindo já para outro tópico, né, que seria o desenvolvimento histórico, né, da ordem econômica, né. O tempo é curto, então a gente tem que correr para tentar, né, dar conta do assunto todo. Não vai dar para falar de tudo, né, mas os principais pontos eu vou tentar, né, de alguma forma abordar aqui, né, junto com o pessoal, com os demais membros do nosso grupo. Então vamos lá. Fases históricas são reconhecidas, né, cada autor coloca diferentes fases, mas há um certo consenso, né, de 3 fases, mas aqui eu vou citar 5 fases, né, da ordem econômica internacional, que a gente pega a ordem econômica antiga, que vai justamente ali no período da Idade Média, naquelas trocas de mercantilistas, etc e tal, busca de metais preciosos. Ali está ali inserido, né, na Idade Média, a fase antiga, né, da ordem econômica internacional, porque ali você tem um forte comércio entre as nações. Uma segunda fase, né, histórica é conhecida como a era liberal, né, essa era liberal, né, mais ou menos entre 1815 a 1914, né, que é justamente a fase, né, do pensamento iluminista, do liberalismo econômico, né, produção em massa de bens e serviços, e aí aumenta o fluxo, né, de bens a ser comercializado e a busca por novos mercados que pudesse consumir esses bens. Aí você pega justamente essa fase liberal. A terceira fase, que o pessoal, né, geralmente os autores comentam, é a fase da desordem, que aí você vai pegar a desordem ali, e aí você pega ali a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, você tem aquela fase ali, né, do crack da Bolsa de Nova York de 1929. Então são um período totalmente desestruturante na economia mundial. Então essa desordem, né, que ocorreu nesse período é considerada uma fase também da ordem econômica mundial. Na quarta fase você pega justamente o princípio ou fase neoliberal, né, que seria, né, você vai ter ali o surgimento da teoria keynesiana, você vai ter ali um fortalecimento das ideias marxistas, né, de Karl Marx no mundo, exigindo que o Estado participe mais da economia, porque viram que o liberalismo puro, né, fracassou em 1929, então o Estado, né, aquela mão invisível do Estado, demanda e oferta, não dava mais conta, né, de satisfazer, né, e de regular, né, satisfazer necessidades e regular também, atender as expectativas, né, dos países. E aí surge a teoria keynesiana, o marxismo com força de pressão, e aí o Estado passa a participar mais, né, da atividade econômica, e aí é reconhecida essa quarta fase. Né, a quinta fase seria o que? Seria a nova ordem mundial, que aí a partir de 1956 você tem ali a atuação, né, acordos internacionais, participação da ONU, né, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, juntamente com países socialistas, começam a fazer uma pressão dentro da economia mundial para ter maior participação, buscar se desenvolver, buscar crescer, né, pressionar os países desenvolvidos, né, limitar a sua expansão econômica, que eles se coloquem, né, impõe a sua vontade em detrimento dos países mais fracos. Então aí começa a surgir um equilíbrio. Países econômicos estavam lá em cima, os outros países emergentes começam a fazer essa pressão e a exigir a participação dentro das decisões políticas internacionais. Essa seria uma quinta fase reconhecida aí, né, como é que a gente coloca, da ordem econômica internacional, né? Então a gente tem essas 5 fases históricas aí reconhecidas, né? Só que é aquele negócio, como a gente fala, para que haja um comércio equilibrado, harmônico, tem que existir o quê? Regras, princípios que norteiam isso aí. E aí surge o quê?
o direito econômico internacional, que aí o que é que ele busca? Estabelecer enquadramento jurídico universal, né, e harmonizar e aprimorar, tá certo, as relações econômicas entre as nações. Então, o direito, né, regulando ali, né, toda essa troca de mercadoria, todas essas questões, né, justamente para quê? Que os países possam alcançar os seus objetivos, possam desenvolver, né, suas economias e, a partir de então, buscar a satisfação, a realização das necessidades, tá certo, da sua população, do seu povo. Então, basicamente, é isso que está envolvido o direito, como, né, numa forma bem simplória se falando, em relação ao comércio internacional e à ordem econômica internacional, né? E os sujeitos? Quem seriam os sujeitos dessa ordem econômica internacional? Basicamente, a gente tem os Estados soberanos e os organismos internacionais. Isso também, o nosso Código Civil de 2002, no artigo 48, ele traz também essa definição, que considera, tá certo, entidades públicas internacionais, os Estados, né, soberanos, e os organismos internacionais que são regidos por normas internacionais públicas, são atores, tá certo, ou sujeitos que atuam dentro do cenário internacional e que atuam na formação do direito e que atuam na formação da ordem, né? Nós temos também as empresas internacionais, as empresas internacionais também, eles atuam dentro de um cenário de pressão no mercado internacional e na ordem econômica internacional, e organizações civis não governamentais de natureza internacional também atuam nessa área. Existem correntes de pensamentos que foram se estabelecendo, né, e que foram reconhecidas dentro do cenário internacional. A gente já está em 12 minutos, vou tentar correr aqui. E aí você tem corrente de pensamento, né, o realismo, o liberalismo, o sistema mundo, o marxismo, o sistema de dependência, né, são todos pensamentos que foram realizados, né, a título de exemplo. O realismo analisa, né, o mercado, a ordem econômica internacional, nas relações entre países, por meio do poder bélico, por meio da força, o país, né, que impõe sua vontade em relação aos países mais fracos. E isso estaria dentro da filosofia do realismo. Do liberalismo, a livre iniciativa, né, a propriedade privada, né, as trocas mediante de acordo, né, que a gente já conhece ali, que seria fundamentos, né, do próprio capitalismo em si. Seriam pensamentos que foram se desenvolvendo na época. Teorias do comércio internacional, a gente tem o de Ricardiano, que é o que prevalece. Essa teoria do Ricardiano, ele traz justamente as vantagens comparativas, e essas vantagens comparativas versas justamente para fazer com que aqueles países que tenham mais aptidão de desenvolver determinado produto, determinada mercadoria, neles tem que se ater. E a partir do momento que eu consigo produzir com eficiência, com eficácia e uma produtividade grande, né, eu vou fazer com que eu vou partir para as trocas internacionais. Aquele país que quer demandar o produto que eu produzi, eu vendo, e com os recursos, com as receitas que eu tive, eu vou e compro outra mercadoria que eu preciso dentro do meu país. Ricardiano, ele trabalha justamente essa questão, tá certo, de aptidão do país que tiver mais aptidão para determinada área, atue nesse segmento. É no caso que acontece com o Brasil, quando trabalha muito em relação ao agronegócio. O que é que você vai ter ali? O país, como não tem, né, muita tecnologia para disputar em relação a um cenário internacional, né, vai se dedicar justamente nessas regras. E aí, vou falar da finalidade, né, a constituição de uma unidade jurídico internacional. A finalidade da ordem econômica internacional é isso, a criação disso aí, né, e baseado na independência recíproca entre países, os acordos de cooperação, né, por aí, para que os países possam, né, de forma coordenada, de forma cooperativa, de forma solidária, esse seria o ideal, desenvolver, né, e satisfazer e fazer com que a humanidade tenha cada vez mais, né, um bem-estar social e uma qualidade de vida. Né? A gente tem também princípios, e esses princípios do GATT, né, nós temos também princípios da OMC, né, dentro das relações internacionais, os Estados não podem adotar, né, discriminação entre eles. Né? A OMC ele traz isso como princípio, né, que seria tratamento nacional. Né? Então, a partir do momento que o país importa um determinado produto, né, ele tem que dar o mesmo tratamento, não pode ter uma discriminação entre os países estrangeiros, né, e o produto nacional. Se eu vou comprar dois produtos, né, de países diferentes, que esses produtos sejam similares, né, eu tenho que dar o mesmo tratamento, eu não posso discriminar um produto em relação ao outro só por questão da sua origem. Então isso aí são princípios que regem
né, os acordos internacionais, limite tarifário, estabelecimento de limites de tarifas e outros princípios. Né, como já estou estourando basicamente aqui a parte de, né, teria muita coisa para falar, de uma forma resumida é basicamente isso, espero que tenha atendido as expectativas. Agradeço ao professor pela oportunidade, agradeço aos colegas de grupo, né, por juntos temos construído esse trabalho e desejo a todos aí um ótimo período, uma ótima semana e que todos nós, né, possamos nos cuidar em relação a esse coronavírus, né? A situação, como se descreve, é séria, né? E a gente não pode bobear em relação a isso não. Então, obrigado e até a próxima oportunidade.